Mas muitas moléculas a gente não consegue montar corretamente a estrutura de Lewis. Primeiro, porque infelizmente os livros de química não trazem a estrutura correta de Lewis que nós vamos aprender agora. Outra dificuldade é saber onde estão as cargas quando o composto é iônico. Qual é o elemento que perdeu o elétron, qual é o elemento que ganhou? E uma maneira muito simples de se determinar isso é fazendo a chamada carga formal. A carga formal me representa aonde realmente a molécula está polarizada, aonde é o positivo e o negativo da molécula. Se tua molécula, por exemplo, é negativa, quem é que está ganhando esse elétron, esses três elementos? Quem é realmente o elemento aonde vai pousar essa carga? É isso que nós vamos estudar agora. Então é muito simples, ó. A primeira regra que tem no material de vocês é determinar o elemento central. Turma, quem é o elemento central? Quando tu tens uma molécula com vários átomos nessa molécula, o elemento central é o que está em menor quantidade. Mas, Marlos, e se a molécula tiver apenas dois átomos? Por exemplo, se a molécula tiver assim, ó, NO, quem vai ser o elemento central? Simples, aquele que puder fazer maior, que vai fazer maior número de ligações. Por exemplo, o oxigênio é a família 6A, 6 para 8. Tem duas ligações, e o nitrogênio é 5A, 5 para 8. Não são 3, então o elemento considerado central seria o nitrogênio. Então, quando tiver a mesma quantidade de elementos, o central é aquele que vai fazer o maior número de ligações. Mas quando tiver vários elementos, o central é aquele que está em menor quantidade. Bem fácil, né? Então, o primeiro passo, determinar o elemento central. Quem é o elemento central aqui dessa molécula do Cl2O? Quem é o elemento central? É o oxigênio. Aí depois, já sei que é o elemento central, o que eu vou fazer agora, turma? Eu vou calcular o número de elétrons das camadas de valência de cada átomo. Por exemplo, qual é a família do cloro? 7A. Quem está na família 7A tem quantos elétrons? Então você tem o cloro. Eu tenho dois átomos de cloro e cada cloro tem 7 elétrons na camada de valência. 2 vezes 7 dá quanto, galera? 14 elétrons. Agora, o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? 1. Qual é a família do oxigênio? Então 1 vezes 6 dá quanto? 6. Quanto é 14 mais 6? 20 elétrons. Quer dizer, primeiro passo, tu calcula a quantidade de elétrons da camada de valência. Então eu estou dizendo que essa molécula, em suas camadas de valência, ao todo eu tenho 20 elétrons. Primeiro passo é isso. Calculei o número de elétrons da camada de valência. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o elemento central. E os elementos que não são os centrais, eu vou chamar de elementos periféricos. Eu vou dispor os periféricos em volta do elemento central e obrigatoriamente eu vou fazer uma ligação covalente simples para cada um. Ok ou não? O elemento central é o oxigênio, coloquei ele no meio, coloquei os cloros em volta e uma ligação covalente. Agora começam as regras de Lewis. Eu só tenho quantos elétrons para usar? 20. Mas antes de estabilizar o elemento central, prioritariamente você estabiliza os elementos periféricos. Ou seja, você completa o octeto dos elementos periféricos. Então vamos lá. Aqui não equivale a 2 elétrons? Não vale elétrons? Então o cloro já tem 2, certo? O outro cloro também já tem 2. O oxigênio já está com 4. Tranquilo ou não? Se o cloro está com 2, para 8. Faltam 6. Então você completa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca 6 bolinhas, ok? Mesma coisa do outro lado. O cloro não tem 2? Para 8, faltam quantos? 6. Então bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas. Pergunta para ti. Aqui tem 6 com 2. 8. Estabilizou o cloro. 6 com 2. 8. Estabilizou outro cloro, certo? Mas quanto é 8 mais 8? 16. Deu 16 elétrons para 20. Não faltam 4 elétrons? Onde é que eu vou dispor os 4 que sobraram? No elemento central. Toda vez que você estabilizar os periféricos, você soma esses elétrons, pega o número que você tinha somado aqui no início e subtrai. O que sobrar, tu joga no elemento central. Então 20 menos os 16 que estão aqui, dão 4. Você vai colocar os 4 elétrons em forma de pares, no elemento central. Ok? Agora vamos contar o número de elétrons do elemento central. 2 com 2.
4 com 2 da ligação. 6 com 2. Estabilizou também? Então pronto, está aqui a fórmula do óxido L2. Vamos lá, NO2, o que eu tenho que fazer primeiro? Quem é o elemento central? É o nitrogênio, porque está em menor quantidade. Eu já sei que eu vou colocar o nitrogênio no centro, eu já sei que eu vou colocar os oxigênios periféricos, mas primeiro eu tenho que calcular o número de elétrons. Vamos lá? Turma, nitrogênio são quantos? 1 vezes quanto? 5, né, turma? Família 5A? 5 elétrons? Dá 5. O oxigênio, 2 oxigênios e a família do oxigênio, 6A. E dá quanto? 12. Ó, presta atenção. Se eu somar isso aqui, não está dando 17? Número ímpar só pode dar se o cara for um radical. Toda vez que ele é um íon, seja positivo, negativo, ele tem que estar número par. Aí tu diz, pô, mas está dando ímpar. Não, meu preto, porque ele está bem escrito aqui em cima. Que ele perdeu um, não perdeu um. Então você vai pegar esse 17 e vai subtrair de quem? De 1. Vai ficar quanto? 16 elétrons. Elemento central, nitrogênio, certo? Quem é o elemento periférico? Oxigênio e oxigênio. O que eu faço primeiro? Uma ligação covalente simples. Tá. Beleza? O que eu faço agora? Estabilizo os periféricos. Aqui é 2 para 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 elétrons no oxigênio, 8 elétrons no oxigênio. Estabilizou, não estabilizou? 8 mais 8, 16 para 16. Ou seja, acabaram-se os elétrons disponíveis, mas o elemento central ainda não estabilizou. Porque o nitrogênio está com 2 de um lado, 2 do outro. Está com quantos? E está faltando quantos para ele? Mais 4. Aí é que está. De onde eu vou pegar os 4 elétrons se eu já estabilizei? Ah, aqui não tem um par de elétrons que está disponível aqui também? Veja bem, turma, se eu simplesmente der o elétron com nitrogênio, o oxigênio fica faltando. Então a única maneira de eu completar a valência do nitrogênio sem deixar o oxigênio também incompleto é transferindo o elétron na forma de ligação. Ó. É você fazer isso aqui, ó. Traz o par para cá. O que vai acontecer quando eu trouxer um par para cá? Vai ficar como? Vai. Nitrogênio. Aqui viu uma dupla. Aqui ficou quanto? Só 2 elétrons sobrando. Não foi, gente? Aqui ficou o quê? E aqui ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora conta comigo. Nitrogênio. 2 com 2. 4 com 2. Ainda está faltando quantos? 2. O que eu faço para completar? Pega agora o par aqui do lado. Ó. Então vai ficar como agora? Nitrogênio, dupla, oxigênio, par de elétron, par de elétron, par de elétron, par de elétron. Aí você me pergunta, mas Marlos, o nitrogênio não é na família 5A? Ele não teria que fazer apenas 3 ligações? Por que ele está fazendo 4? Ah, porque está faltando o que? A carga o quê? Positiva. Que a gente vai descobrir pela carga o quê? Formal. Eu já sei que é no meio. Por que eu sei que é no meio? Se tu tem 5 para 8? 3. Mas se eu tirar um elétron, eu tenho quantos agora? 4 para 8. Ó. Então eu já sei que aquela carga positiva é no nitrogênio, porque ao perder um elétron, ele pode fazer agora quantas ligações? 4. Está aqui as 4. Mas vamos calcular pela carga formal. A carga formal se calcula pegando o número de elétrons de valência, a família do cara, subtraindo do número de ligações que ele fez, subtraindo dos pares livres de elétrons que tiver, ou seja, dos elétrons livres, né? Aqui na verdade não é par, é o número de elétrons, ó. Dos números de elétrons livres que tem. Então bora ver. Vamos calcular primeiro aqui, ó. Aqui nesse oxigênio primeiro, vai. Qual é a família do oxigênio? 6A. Tem quantos elétrons? 6 menos. Quantas ligações está sendo feitas aqui? Bora, gente. Quantas ligações, gente? 2. Menos 2. Menos. Quantos elétrons tem sozinho aqui no oxigênio? 4. Galera, quanto é 6 menos 2 menos 4? Dá 0. Quer dizer, então, que o oxigênio está sem nenhuma carga. Ó, deu 0. Então, esse oxigênio está sem nenhuma carga. Bora fazer um outro oxigênio, para ver se é verdade.
Bora. Quantos para a família do oxigênio? 6A. Tem 6 elétrons. Menos. Quantas ligações esse oxigênio fez? 2. Menos. Quantos elétrons estão sobrando? 4. Quanto é 6 menos 2 menos 4? Dá 0. Então quer dizer que esse oxigênio também está sem nenhuma carga. Agora bora calcular aqui do nitrogênio. Qual é a família do nitrogênio? 5. 5 elétrons. Menos. Quantas ligações o nitrogênio está fazendo? 4. Menos. Quantos elétrons tem sozinho no nitrogênio? Nenhum. Quanto é 5 menos 4 menos 0? Dá 1. Mais 1. Ou seja, a carga positiva encontra-se aonde? Vem do nitrogênio. Ok? Certo? Só que nós não, se for estrutura de íon, você não representa assim. Isso aqui é carga formal. Íon se representa assim. Você vai pegar o N, vai colocar essa molécula dentro de um colchete e vai escrever o mais aqui do lado de fora.